Continuação da leitura do livro número 6 de Cryon, Em Sociedade com Deus. Continuação do capítulo 3, leitura amadora por César Guidini. Paz e poder na nova era. Palavras prévias de Lee Carroll. Isto pode parecer uma canalização como qualquer uma outra, mas esta destaca-se. Tem um conteúdo idêntico à anterior em Breckenridge, Colorado. Mas nessa sessão, a equipe de gravação não funcionou corretamente e eu não pude transcrevê-lo na totalidade. A energia de Breckenridge foi fantástica, deixando várias pessoas em meditação por muito tempo. Depois de terminada a canalização, tentando manter tanto tempo quanto possível a sagrada energia que eles sentiam pessoalmente. Foram imensas as lágrimas. Fiquei com muita pena ao saber que a hipótese da transcrição falhara. Mas, assim como tantos acontecimentos que nos parecem negativos na altura, mais tarde a razão foi evidente. Um mês depois, na Austrália. Vocês já leram ou ouviram muitas canalizações neste livro. Já estão familiarizados com a forma como Cryon repete o quanto nos honra como humanos. Nesta reunião em Adelaide, que teve tanto poder como as outras, Cryon homenageou o grupo pelo seu trabalho e a mim deu-me um novo enquadramento de quanto nos honra o Espírito. Quando ouvirem a primeira parte desta canalização, creio que receberão esse sentimento do quanto foi especial esse grupo do local da Terra em que eles se encontravam. Evidentemente, esse grupo de 230 pessoas tinha expressado muito intensamente a sua intenção para esta noite de estar naquele lugar certo no momento perfeito. Comprovamos pelas cartas e informações recebidas depois do evento. Canalização de Cryon. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Não há melhor som do que aquele que os humanos fazem cantando. A honra é grande esta noite e eu esperei algum tempo para trazer isto perante vocês. Alguns viverão um grande momento quando se habituarem à voz de meu sócio, representando o Espírito, e dizemos que ele se apresenta com o maior amor possível. Alguns reconhecerão esta energia, porque nós vos conhecemos um a um. O que vos trazemos esta noite é uma escolta angélica que se move entre os corredores e os assentos, para se sentarem e abraçar cada um. Permitam que esta bolha de amor vos envolva. Permitam-se sentir esta escolta que vem em honra de quem vocês são. Eu saúdo a cada um. Saúdo os que esperaram por esta energia. Saúdo a intenção de alguns que neste preciso momento estão dizendo: sim, eu reconheço esta energia e desejo ser tudo aquilo para que vim. Saúdo todos os colaboradores que atuaram como facilitadores e aqueles que são os criadores, dizendo-lhes: nós conhecemos o seu trabalho. Oh, meus queridos, continuem. São abençoados pela viagem que fizeram até aqui. Saúdo os mais pequenos. Esta noite há aqui 2 pequenos a quem não direi mais nada do que isto. Um pequeno parênteses. Na sala só havia uma criança, mas mais tarde foi descoberto que havia uma mulher grávida. Fecha parênteses. Repetimos algo que já foi dito em outras assembleias como esta. A energia que está aqui é grande, meus queridos. A energia que aqui se sente está madura para ser descoberta. A energia está elevando-se e incrementando-se e nós dizemos: nós vos respeitamos muito. Não fazem ideia de quanta honra aqui está presente. Metaforicamente, pedimos que descalcem os sapatos. Metaforicamente, dizemos
que assim que o tiverem feito, permitam-nos de que vos lavemos os pés, pois uma vez mais dizemos que viemos lavá-los com lágrimas de alegria nos olhos, por nos permitirem esta comunicação entre o Espírito e a humanidade. Mas que poder, que coisa é esta para vocês? Porque não se reflete nem em Cryon, nem no canalizador. Reflete-se na sua travessia, com a qual chegaram aqui e se sentam nestas cadeiras esta noite. Reconheço-vos a todos, acreditem ou não. Não há aqui nesta sala um único que não tenha já passado pelo salão de honra para ser premiado com as cores por ter sido um humano neste planeta. Não há aqui principiantes. Todos aqui já passaram muitas vidas, mesmo aqueles que duvidam que esta seja a voz do Espírito. Mesmo aqueles que partirão aparentemente sem mudanças, esta noite estão incluídos na comitiva daqueles que já estiveram antes. Todos semearam e quiseram estar aqui nesta altura. Esperaram e disseram: eu quero fazer parte do planeta quando ele estiver passando pela sua medição. Quero fazer parte da excitação quando se der a grande transformação. Quero estar lá e ser um dos humanos que vai obter poder, um poder que nunca foi visto antes desde que caminhamos nos corredores dos templos da Lemúria. E muitos de vocês conseguiram-no. Surpreendidos? Oh, tiveram uma ascendência maravilhosa e grande neste planeta. E, por isso, eu falo à grande sabedoria aqui reunida esta noite. Eu falo aos que estão plenamente conscientes da razão, porque aqui estão esta noite. E também falo a alguns que estão descobrindo quem são. E falo aos que estão totalmente conscientes da responsabilidade que têm para com este planeta. Me é impossível dizer-lhes o enorme amor que nos une, se não o sentem. Uma vez mais vos digo que sabemos quem são até o mais íntimo sentido amoroso, pois vi as vossas cores antes. Elas irradiam e são maravilhosas. Espantosos seria a palavra que melhor vos define, e espetaculares para lá de todas as crenças. Se pudessem ver o que eu vejo, veriam esta sala vibrando com uma energia que ainda não foi totalmente compreendida esta noite. Trago-vos instruções. Na última parte desta trilogia de instruções práticas, esta é a terceira cidade australiana. Já uma vez foi apresentada a uma altitude de 3.000 metros, há pouco tempo, noutro continente, Breckenridge, Colorado. Lugar onde pedimos a nossa equipe de gravação para parar, para que o meu sócio transcrevesse esta mensagem e não outra. Esta é uma energia muito especial, uma energia de amor. Há aqui imensa sabedoria, graças aos que aqui estão e entendem plenamente o que está acontecendo, pois, mesmo que não apanhem todo o sentido por ser falado em inglês, nós dizemos que existe aqui uma enorme energia de transmissão. Existe aqui uma geometria que vem até vocês, que é sagrada. Parênteses. Cryon fala frequentemente da geometria como uma forma de transmissão de energia espiritual. Fecha parênteses. Para alguns, ela transformará as vidas porque o permitiram e deram esta autorização. E nós sabemos o que sentem neste preciso momento. Vocês começaram este processo muito antes que os outros fizessem noutros encontros. Mesmo antes de começarem a aprendizagem, alguns de vocês já têm plena compreensão de tudo o que está se passando. Não há maior presente para Deus do que aqueles humanos que sacrificaram a sua existência dimensional, descendo à Terra, escondendo a sua divindade para caminharem no lodo de um planeta escola. Não existe maior dádiva. Cryon nunca foi humano, você sabe. E é lógico que não foi, mas posso sentar-me aos seus pés e honrar quem vocês são. Posso maravilhar-me com aquilo que passaram e com aquilo que decidiram passar. Posso maravilhar-me
com a sua responsabilidade perante este planeta e ainda posso amá-los livremente e falar-lhes por múltiplos canais, ainda que este seja só um. Não se surpreendam que existam outros canais com outros nomes que trazem as mesmas mensagens. Vocês estão fazendo uma mudança em todo o universo, meus queridos, devido ao que estão fazendo nesta sala. Grandioso? Sensacional? Sim, e muito. E felicitamo-vos novamente, pois estão semeando sementes esta noite, ainda que alguns tenham dificuldade em aceitar que isso possa acontecer. Estas sementes podem ter efeitos, mesmo nas vidas daqueles que saiam daqui sem acreditar. Virá um momento em que alguns dos que agora não acreditam necessitarão desta informação, e ela foi-vos disponibilizada para que a aceitem como um presente e avancem sem medo pelo que sentirão devido ao que possa vos acontecer mais tarde. A mensagem desta noite é sobre a paz. Não a paz no vosso planeta, mas melhor do que isso. Podem perguntar-me, o que há de melhor senão a paz neste planeta? E a resposta é que a paz verdadeira, real, para este planeta, é a que está dentro do coração humano. Quando o coração humano está mudado e vibra num nível diferenciado, então a seguir virá a paz no planeta. Verão que são os seres humanos quem criam a paz no planeta, quando mudam as suas consciências. Quando os corações humanos e as suas almas começam a receber os presentes e então visualizam a totalidade. Um de vocês perguntou esta noite, como posso ser tolerante perante o intolerável? Ou sentir paz onde ela não existe? Se fico imutável, estático, e nada faço contra as coisas intoleráveis que vejo, isso não quer dizer que concorde com que elas prossigam? E nós respondemos, não e não, porque saber a verdade, ter a visão da globalidade e a sabedoria de Deus, permite-vos observar a velha energia, não a ignorando, mas sim tratando-a de uma forma adequada quando veem o que está acontecendo. Podem estar tristes ou ansiosos quando veem aqueles que passam por períodos e problemas difíceis, quando veem que, afinal, era tão simples eles saírem disso. Tolerar o intolerável é do que estamos falando. É ser pacífico para com a vida. E estando em paz com a vida, vocês fazem algo de fantástico. Quando se cala o intolerável, acendem uma luz num quarto escuro e aí ficam em paz na sua serenidade. Oh, meus queridos, não existe nada como esta luz. Quantos de vocês já estiveram no lugar onde há outros seres humanos que viram as cabeças para vos olhar? Alguma vez se perguntaram por que isso acontece? Acontece porque, intuitivamente, a nível celular, os outros humanos sabem quem são vocês, pois alguns de vocês estão vibrando de tal forma que gritam às células dos outros humanos que vocês são pessoas de elite, pessoas que deram os primeiros passos vibracionais, mesmo que um tanto temerosos. E temerosos apenas porque nunca o tinham dado antes. Que honra sentimos por vocês. Desejamos falar sobre a paz esta noite. Paz prática. Vamos dar-lhes 11 atributos. 6 deles, talvez 7, estão relacionados com a sua vibração. E os outros restantes com a vibração espiritual. Se tivéssemos manifestado um desejo esta noite, antes do meu sócio abandonar o continente australiano, seria que cada um de vocês saísse daqui sentindo-se em paz. Não só paz na sua vida, mas também na sua terra e em tudo o que vos acontece aparentemente negativo, embora seja adequado, porque houve um planejamento. O Espírito vive no agora e nós faremos a revisão desses conceitos antes de começar a lição. Vocês estão no enquadramento de tempo linear que foi criado por vocês. Um humano não pode experimentar o agora
como o ser humano da velha energia, uma vez que o agora se transforma em passado, até o futuro se torna passado. E vocês nunca passaram um tempo onde o espírito atualmente é e está. O enquadramento do tempo do agora é como um círculo à sua volta, onde todas as coisas passadas são conhecidas e o futuro potencial é realizado e é também conhecido. Alguns trazem, esta noite, problemas, ansiedades e preocupações. O que vão fazer com elas? O que se passará dentro do seu corpo? O que acontecerá com a solução que pediram? O que acontecerá com os processos de cura que têm estado desenvolvendo? O que acontecerá com o vosso trabalho e com a abundância? E o que vem a seguir? O que se passa com os seus relacionamentos e com a sua família? Oh, queridos, o agora é a visão da totalidade que tem o Espírito, e vocês não. É o estado natural para todos vocês, quando não estão na Terra. No agora, há dádivas, com enormes soluções que vocês planejaram, mesmo que estejam escondidas e não saibam onde estão. Elas já foram solucionadas e estão no agora. Os que têm a sábia visão da totalidade de tudo isto e que vibram a um nível mais alto, podem pôr um pé no agora e o outro no tempo linear e sentirem-se bem. É daí que vos vem a paz, pois entendem que existe a visão da totalidade e que as soluções aguardam. Agora, o Espírito pede desculpa pelo fato das soluções virem aos pinguinhos ou no último minuto. Mas, meus queridos, se examinarem o que dissemos, saberão por que é assim, pois o tempo de agora é agora. Os problemas que querem resolver não podem ser resolvidos enquanto não chegarem ao agora. Então, todos eles se resolverão. Muitas vezes o tempo deste atributo confunde-se, e a solução pode perder-se ao chegarem ao momento em que a prova da travessia termina. É aí que está a solução. Temos dito a grupos anteriores que os humanos têm a tendência, muitas vezes, de verem encruzilhadas se aproximarem do seu caminho e não sabem o que terão de fazer. Uma decisão necessária vislumbra-se à distância e, então, que fazem vocês? Alguns decidem sentar-se e preocupar-se com o assunto. Os que têm a visão da totalidade dizem certamente: não podemos tomar uma decisão neste momento, mas saberemos tomá-la mais tarde. Isto é contra a natureza, pois não se deixa planificar com antecedência. Bendito é ser humano que tem a visão total de saber que a solução do problema está mais à frente, ao chegar à encruzilhada dos caminhos. E que com valentia e serenidade, ele ou ela se encaminharão até lá e verão as setas com as direções que à distância antes não viam. A sinalização diz: vire à direita ou vire à esquerda. Estarão chegando à encruzilhada e só aos poucos reparam se estão chegando lá. Isto é o agora. Esse é o lugar que é honrado e permanecerá desse modo enquanto viverem. É assim que trabalha o Espírito. Já se lembram agora? Primeiro atributo: o local de trabalho dos humanos. O primeiro dos 11 atributos tem a ver diretamente com a prática das práticas e é o local de trabalho dos humanos. O Espírito e o seu plano espiritual deleitam-se em pôr-vos num lugar onde vocês não têm o controle das decisões sobre as pessoas com quem trabalham. E isto chama-se lição. O que estão fazendo com aqueles que consideram intoleráveis? Queridos, começamos por aqui porque é algo comum a todos vocês. Estão forçados a estar com outros seres, pois esta é a forma como ganham a sua vida. E nós sabemos isso. Mesmo sendo diferente em cada cultura, de muitas maneiras, é o mesmo. Vocês são forçados a estarem com outros seres humanos que não são do mesmo tipo ou que vêm de outros lugares.
Alguns não têm a visão total ou a sua sabedoria, e mesmo assim, vocês estão com eles. Querem encontrar paz nisto? Permitam-me dizer-vos: se deixarem a sua luz brilhar, se expressarem a sua intenção de se irem ao encontro de um dos primeiros presentes que vos oferecemos, quer dizer, livrarem-se do karma com o qual vieram, descobrirão que aqueles que mais vos irritavam se desmontarão a sua irritabilidade e aborrecimentos. Isto porque esses botões que eles pressionavam em vocês e que aparentemente criavam ansiedade, irritação e atitudes de perturbação simplesmente serão desligados. Alguns já sabem do que estamos falando. Agora possuem a visão totalizadora do espírito e quando vão a alguns lugares onde costumavam ir, em vez de sentirem ansiedade e raiva, podem agora sentir paz. Sabem o que se passa aqui? Quando vocês se cuidam a vocês próprios, quando escolhem vibrar a um nível mais alto e sentir paz, desligam-se daqueles que estão nos processos da velha energia. Tudo aquilo que em amor eles trouxeram e vocês aceitaram e deram permissão para o que fizessem. O que acontece é que eles vão notar, e eu vos prometo, que depois de algum tempo, aqueles que vos irritavam ficarão seus amigos, porque compreenderão que o karma entre vocês, leve ou pesado, já foi desligado. Aqueles velhos botões kármicos nunca mais provocarão as velhas reações. Esses colegas de trabalho poderão vir a dizer: o que se passa com você? Como podes ter esta atitude quando tudo à sua volta é ansiedade? É verdade que poderão estar atravessando um mundo difícil. É por isso que lhes chamamos trabalho, queridos. Mas vocês são trabalhadores da luz, porque estão levando e mantendo esta luz por vocês mesmos. Tudo o que têm de fazer é mantê-la bem alto, e os outros irão vos interrogar sobre isto. Isto não é para evangelizar. Nada tem de dizer. Verão que a verdade procura o seu mais alto nível. Quando vocês caminham e falam, vivem com o amor de Deus. E quando vibram de um modo mais alto, os outros irão notar. A paz no local de trabalho? Esperem-na. Não há nada que não tenha solução. Este é um dos lugares mais fáceis onde encontrar a paz. Segundo atributo, os filhos. Vamos agora tratar de algo que não é usual. Poderão me dizer: este tema não tem nada a ver com a paz. Dizemos-lhes que sim, tem a ver com a paz para muitos de vocês. Vou vos falar dos seus filhos. Não estamos falando dos pequenos, falamos dos que já cresceram e já são adultos. Alguns nesta sala passaram momentos duros tentando desapegar-se dos filhos e não têm paz nas suas vidas. Isto é comum e é normal nos seres humanos. Mas haverá momentos em que despertarão no meio da noite e se dirão: é hora de começar a me preocupar com o que é que os meninos estão fazendo. O que é que eles estão fazendo com as suas vidas? Como estarão? Nós dizemos-lhes que é tempo de desapegarem deles e cuidarem de vocês mesmos. Eles alcançaram a idade e a responsabilidade e serão o que devem ser. Queridos, a mais honrosa coisa que podem fazer por eles é desligarem-se da preocupação. Quando olharem para eles ou os virem mentalmente, amem-nos, envolvam-nos em luz branca e depois desapeguem-se deles, porque já é hora de o fazer. Vocês sabem do que estou falando. Perguntaram-se alguma vez se eles vos amam? Eles amam-vos, mas saibam isto, eles também sabem que vocês os amam. E esta é a chave. Desapeguem-se, irá vos ajudar. Vocês farão isto e isso vos trará a paz. Terceiro atributo, a família. Já que falamos dos filhos, vamos ao terceiro aspecto, o centro do karma, o que gera maior ansiedade no planeta.
Estamos falando sobre a família. Aqueles que vocês escolheram ativamente antes de vir. Da próxima vez que olharem para um familiar que esteja vos causando muitos problemas, lembrem-se que vocês escolheram esta pessoa. Isto tem a ver tanto com os parceiros como com os filhos. Também tem a ver com os parentes dos parceiros. Todos eles são família eleita. Queridos, houve um tempo antes de virem para aqui em que vocês abraçaram os seus melhores amigos a caminho deste planeta. Vocês concordaram em unirem-se uns aos outros nas suas vidas de maneira desafiadora. Podem desapegar-se disto? Oh, sim. Será possível a paz com a família sabendo o que poderá acontecer lá? Sim, estou falando inclusive para aqueles que foram abusados pelos seus pais, para os que levam no seu coração uma cicatriz enterrada muito profundamente e que é a responsável pela ansiedade do seu coração, que é a responsável pela fúria de se sentirem vítimas. Estou aqui para vos dizer que podem desapegar-se e perdoar totalmente isto, que podem, por fim, despertar em paz com o respeito a toda essa experiência, porque sabem que ajudaram a programá-la. Muitos de vocês fizeram este programa para poderem estar sentados nesta cadeira esta noite e ouvindo falar sobre da responsabilidade que ambas as partes tiveram nisso. Pois isso criou energia, uma energia que agora pode ser dissipada, porque isto foi a grande prova e a lição da sua vida. Eu garanto-vos que, quando dissiparem a energia dessa experiência, a outra pessoa, a abusadora, também o sentirá. E chegará um tempo, se ainda viverem no planeta, em que eles vos chamarão e lhes dirão: o que foi que aconteceu contigo? O que mudou? Sinto algo. Sabem? O amor faz isso. O amor é a força mais poderosa do universo. Irão descobri-lo nas mais pequenas partículas do universo. O espaço entre o núcleo e as órbitas dos elétrons está denso de amor. É dessa substância que vocês são feitos. Isto tem este nível de poder. E quando vocês liberam este poder, nada poderá tocar-vos. Não há demônio nem energia obscura que possa aproximar-se. Não há nenhuma entidade não humana vinda de fora que possa tocar-vos. Nada pode fazê-lo, pois vocês libertaram a energia daquilo que são. O anjo que senta no trono das suas vidas tem os seus rostos. É ativado quando expressam a intenção de que este amor permeie o seu ser e crie paz. Quarto atributo, a segurança. Falemos de outra coisa relacionada com a falta de paz. Chamamos segurança. Podem chamá-la dinheiro, abundância, etc. Ah, queridos, estas coisas necessárias à sua economia são, na verdade, necessárias, mas elas são simplesmente energia de transferência. E só isso. Quando vocês têm limitações e sentem medo em relação a essa energia, ela irá responder-vos devolvendo exatamente o mesmo. Entendem o que eu quero dizer? Quando vocês se abrem e compreendem que merecem a abundância pela qual vieram para suprir as suas necessidades diárias, compreendem que Deus está lá para vos dar paz também neste aspecto. A parte mais dura disto será a parte do último minuto. Pode haver uma hipersimplificação no que vamos dizer, mas já o dissemos antes. Se querem saber como reage Deus perante os humanos, reparem como a natureza e Deus reagem entre si. A mecânica está toda lá para que vocês a estudem e verdadeiramente a observem. O pássaro acorda de manhã e não tem uma despensa cheia de comida. A cada dia deve criar o seu próprio sustento e a sua própria realidade. A cada dia, no último momento, ele deve sair em busca de comida para si e para os seus filhos. E o que é que faz um pássaro quando acorda de manhã? Preocupa-se com a comida que deve procurar? Não, primeiro canta.
Com esta metáfora, entenderão o que vos estamos pedindo que façam. Quando acordarem de manhã, ainda que não conheçam os problemas financeiros que deverão resolver, festejem e cantem as soluções que estão lá no agora para vocês. Cantem. E, com esta atitude, meus queridos, virá a energia que vocês estão cantando. É quando se aproximam ao dia com medo, carência, limitações, preocupação e ansiedade, que a energia vos espelhará, devolvendo-vos o mesmo. Preocupação, medo, ansiedade e limitação. Porque vocês são poderosos e podem facilmente criar o que necessitam. Cada um de vocês. Estão ouvindo? Quinto atributo da paz: o alarmismo. Alguns de vocês estão preocupados e ansiosos pelas coisas que vos foram apresentadas de maneira alarmista. Estão preocupados com as mudanças da Terra? Preocupados com algumas coisas que sonharam de forma sensacional com um potencial horrível? Sabemos que muitos vão para a cama todas as noites muito preocupados. São os que têm filhos pequenos e se perguntam como será o mundo para eles. Eu quero vos dizer o que este mundo pode ser para eles. Oh, as mais grandiosas décadas que já existiram serão as que podem vir para a humanidade. A época mais pacífica que foi registrada no planeta. O mais grandioso amor e paz possíveis. Sim, haverá confrontações e haverá lutas com os conceitos da velha energia. Haverá coisas que deverão ser evitadas, atravessadas e que são provas para vocês. Se o desejarem, haverá muito com o que se preocuparem, se é isso que querem. Mas, para as suas vidas e para as daqueles que estão à sua volta, há uma grande promessa. Hoje, o meu sócio informou-vos que vocês criaram grandes mudanças no planeta. E, novamente, lhes dizemos, são maravilhosamente honrados por isto. Oh, as mudanças que fizeram são espantosas, mas o que farão será ainda maior. Esperem até começarem a viver mais tempo. É isso que há no seu futuro. É isso que há no futuro dos seus filhos, se assim o desejarem. Este mundo é para ser gerido por vocês. E estamos aqui para dizer que a bola está girando para eventos que aumentem a vibração, mesmo quando eu estou sentado a falar-vos com esta voz de ser humano. E vocês são eternamente amados por isto, porque são a razão e os catalisadores por detrás disso. Rejeitem as coisas negativas, sensacionalistas. Elas não se referem a vocês. Deixem que outros sejam chupados por este medo e ansiedade, não vocês. Vocês sabem mais. São os seres humanos iluminados. Têm a habilidade de olhar à sua volta e ter uma visão totalizadora do planeta e de saber que o que tem estado manipulando de forma sensacionalista é uma grande mentira comercial. A verdade é muito maior do que vocês sabem, mas quando puderem ver como muda a consciência dos seus líderes governamentais e dos mais ricos e ainda aquela dos seus antigos inimigos, então poderão reconhecer o que estamos dizendo. Notaram as mudanças de consciência nesses anos? Não é um acidente. Está acontecendo atualmente. A próxima vez que vos pedirem para ler páginas e páginas de sensacionalismo baseado no medo que supostamente vem de uma boa fonte da nova era, nesse momento perguntem-se: isso cheira a como Deus está nos premiando? É tempo de o anjo dourado, que habita dentro de vocês, discernir sobre todas estas coisas. Ele vos servirá como a grande fonte para distinguir a verdade do sensacionalismo. Sexto atributo: a morte. O sexto atributo é muito forte: ter paz com a morte. Há dois tipos de ansiedade sobre a morte humana. Ambos são aterrorizantes fantasmas de papel fino criado por e para vocês, a fim de que possam caminhar através do medo se assim o escolherem. O primeiro diz respeito ao seu próprio falecimento.
Para os que se preocupam com isto, especialmente os que estão vibrando a um nível mais alto, dizemos que tal acontecerá no tempo apropriado, um tempo que vocês já ajudaram a programar. Recordem isto: vocês são eternos. São seres eternos transmutando a sua energia de um tipo de entidade para outra. São eternos, todos. Vou dizer-vos o que acontece quando morrem. Tal como se canalizou antes, isto é grande e muito glorioso. Digo-vos que logo após um adequado tempo de ajuste, eu vos verei no grande salão onde recebem os seus emblemas coloridos. Muitos estarão lá para dizer: te amo. Se vocês soubessem o que há por detrás do véu, seria muito tentador. Esta é a razão pela qual o mantemos oculto. E por estar oculto, causa muito medo. Meus queridos, nós queremos que permaneçam na terra. Há tanto para ser feito. Vocês são os sustentáculos deste lugar. E a imagem que sustentam enquanto se sentam nesta cadeira é grande para esta área. Por isso vos pedimos que permaneçam, que se curem a vocês mesmos e tenham longas vidas, porque são necessários aqui. Alguns dos presentes perderam seres queridos recentemente. Por isso gostaríamos de falar deles agora. Alguns dos que estão aqui, ouvindo, ainda estão feridos, e os seus corações ainda sofrem pela morte deles. Deixem-me dizer isto. Eu quero dar-vos algumas verdades. Não há maior dor do que a dor do coração humano pela morte de um ser amado. E para alguns de vocês, esta experiência dói durante toda a vida, porque não compreendem a visão da totalidade. Ainda que seja difícil entender, há uma dádiva ligada à morte de um ser amado, mesmo na morte de uma criança. Qual é essa dádiva? Que tipo de presente pode haver na morte de uma criança? Permitam-me dizer-vos, queridos, vocês são responsáveis nas suas vidas por tudo aquilo que vos acontece, mesmo pelas piores coisas dentro do amor. A dádiva é esta: quando perdem alguém neste planeta, é apropriado a dor, recordar e celebrar as suas vidas. Mas a morte foi dada como uma dádiva adequada para que possam mover-se. Algumas vezes, a dádiva é de sentimento, para que possam ser arrastados até o fundo das suas emoções e dar graças a Deus por estarem vivos. Só neste estado podem encontrar a iluminação. Só neste estado podem estar receptivos. Só neste estado podem estar potencialmente preparados para uma mudança de caminho na sua vida. Que dádiva! Uma dádiva cheia de dor, mas uma dádiva de uma vida. Cada humano que morre deixa uma dádiva. Quero dizer-vos que alguns dos que partiram recentemente estão aqui esta noite, caminhando por estes corredores e dizendo-lhes: vocês são eternos. Todos nós, vocês também o são. Nós somos os que acabamos de passar para o outro estado. Receberam a sua dádiva? Eles estão aqui. A consciência e energia das suas vidas está aqui. Eles não partiram. É só uma transferência de energia e nada mais. Oh, queridos, se pudéssemos mostrar-vos o quão real isto é. Quantos de vocês que perderam entes queridos recordam o fato deles voltarem vividamente em sonhos durante a primeira e a segunda semana e pensarem que tudo isto era uma anormalidade psicológica causada pelo sofrimento? Não era uma anormalidade, era real. As mensagens que eles tinham para vocês eram reais. Estas mensagens eram de amor, pedindo-vos que aceitem a dádiva e sigam em frente. O que lhes pediam era para embrulharem esta parte da vida, selá-la com amor e colocá-la na prateleira para continuarem a caminhar. A única real tragédia na morte, meus queridos, é a dos que permanecem feridos para o resto da sua vida, tombados com o seu sofrimento. Esses não reconheceram a dádiva, perderam-na, o que significa que as suas mortes foram em vão. É isso o que querem para vocês e para o seu contrato?
É tempo ou não de aceitarem a dádiva. Reparem no que está escondido. Olhem-no na cara e deem graças por o terem feito. Agora é tempo de fazer a sua parte. Usem a experiência, a ternura e a abertura para a sua busca da verdade. Foi para isso que eles partiram quando o fizeram. É tempo de clamar pela paz dessa situação e continuar em frente com o seu próprio processo. Agora vamos dar 5 atributos mais. São espirituais, práticos, mas espirituais, e, como os outros, têm a ver com a paz. Primeiro, a criança interior. Queremos falar-vos sobre esta pequena criança dentro de cada um de vocês. Ouvem a voz desta pequena? Parênteses. Crayon se refere a uma menina que estava na audiência, que estava se manifestando. Fecha parênteses. Ela sabe algo. Intuitivamente, a nível celular, ela sabe que a mãe é boa. Sabe que qualquer coisa que precisar, a mãe vai providenciar. Ela sabe isto. E como muitos humanos, ela argumenta e questiona até conseguir uma resposta. Mas ela sabe que a mãe é boa. Mesmo com a sua idade, ela sabe, a nível celular, que tudo vai ser feito para ela. Não importa o que ela necessite, mesmo sem saber andar, as suas necessidades serão satisfeitas. Ela será transportada, cuidada, amada, abraçada e posta para dormir a salvo. Existe uma criança em cada um de vocês, tal como esta. Chamamo-lhes a criança de Deus. E, em vez de compreender que a mãe é boa, essa criança sabe que Deus é bom. A criança sabe que será cuidada, sabe que será abraçada e que não há nada que aconteça na sua vida, mesmo se estiver no lugar onde sinta-se aparentemente sozinha, em que não tenha o abraço de Deus e esteja protegida. Oh, se pudessem voltar atrás e experimentarem a infância, recordarem o quanto a mãe era boa nessa idade. Isto é o que desejamos que a criança em cada um de vocês sinta. Que saibam que Deus é bom, que o lar é onde vocês estão, que são abraçados diariamente e que nunca estão sós. Que têm entidades designadas como anjos ou guias, ou como queiram chamar-lhes, que estão parados ao seu lado e vos amam. Eles são os seus melhores amigos, e vocês não têm de os ver nem conhecer os seus nomes. No entanto, eles estão lá. E aqueles de vocês que têm calafrios e intuições de algo movendo-se aqui ou acolá, estão sentindo esses amados que estão ao seu lado. Nenhum humano nunca está só, jamais. Esta é a criança interna. Aqui está a grande fonte de paz, meus queridos. Uma grande fonte de paz. Pedimo-vos que voltem lá e revivam esse sentimento. E quando o sentirem, saboreiem e não se esqueçam de como voltar lá, porque é aí onde está a paz. A criança interna representa a sua saúde espiritual, porque nunca está assustada, está sempre tranquila no que diz respeito ao que o amanhã pode trazer. Ela possui o conceito claro do que é sentir-se protegido. 2. Humor. Falemos um pouco do humor. Vou vos dar uma metáfora sobre o humor. Uma analogia, talvez, que nunca escutaram antes. O meu sócio tinha razão quando vos dizia que o humor é a única coisa que passa para este lado do véu sem ser tocado. Vou explicar-vos por quê. O humor gera alegria. Vocês não podem ter prazer nas suas vidas sem que o humor esteja ligado a ele. Imaginem uma vela. Na cera da vela está o prazer e o pavio são vocês. A vela permanece ali inativa. Nada acontece alegremente. A vela está rígida, suspensa num candelabro que não vai a parte alguma, mas está pronta na sua posição. Quando a luz e a chama do humor chega ao pavio, vocês, começa a derreter-se de prazer e ativa-se. Então o prazer torna-se maleável e está trabalhando, dá luz, está viva, porque se lhe adicionou o humor.
O humor catalisa o prazer. O prazer gera paz e derrete o coração humano. Entendem o que estamos dizendo? Usem isto em todas as coisas. Vejam-no como um catalisador. Aprendam a vê-lo como um catalisador. Terceiro, iluminação. Falemos da iluminação. Alguns nesta sala temem a iluminação e sentem ansiedade por isto. Já falamos antes disso, mas vamos repeti-lo agora. Há uma semente de medo da iluminação em cada um de vocês. E está certo assim. É uma parte da sua prova. Alguns temem dar o passo seguinte porque pode mudar as suas vidas e, intuitivamente, sabem que isso ocorrerá. Não estamos aqui para vos dizer que não terão de trabalhar, porque sim, terão. É para isso que estão aqui. Vamos encará-lo. O medo da iluminação tem paz encerrada nele. É outro fantasma do medo em papel fino. Quando se dirigem para o seu lugar doce e começam a prestar atenção aos seus guias, as coisas começam a se clarear. E uma das coisas que irão receber é paz. Mesmo quando as coisas estejam tumultuadas à sua volta e não entendam o que está acontecendo, terão paz. Prometemos que o Espírito nunca vos dará uma serpente quando pedem uma maçã. Tal como já vos dissemos antes, amamo-vos demasiado. Não há truques nem enganos aqui. Isto é sério e deve mudar a vida. 4. Quem são vocês? Este é um atributo espiritual que também inclui o físico e está igualmente relacionado com a paz interior. Quando se olham no espelho, estão felizes com o que vem? Isto pode parecer uma interrogação retórica. Muitos de vocês diriam, claro que não, gostaria de ser assim ou assado. Meus queridos, o que vocês veem no espelho é exatamente o que pediram para ter no planeta. Programaram-no a partir da sua sábia visão da totalidade e mente divina, que tinham plenamente neste momento ao planejarem a sua vinda. Estão felizes com o seu gênero? Estão felizes com a sua aparência? Com o seu tipo de corpo e com aquilo que cuidadosamente planejaram e do qual são responsáveis? Da próxima vez que se olhem e digam, gostaria de ser diferente, ou não estou satisfeito com isso ou com aquilo, saibam que esta verbalização vai contra o que a mente de Deus dentro de você planejou. Não é algo honrado. Em vez disso, tratem de olhar para o espelho e dizer, estou feliz e contente com isto, porque fui eu quem planejei desta maneira. Este é o meu vaso de Deus. É tal como deve ser. Estamos falando sobre as aparências, sobre a idade e sobre todas as coisas que estão acontecendo nos seus corpos. Já trouxemos este tema aqui, mas vamos falar novamente para que todos ouçam. Que fique registrado neste continente que Cryon lhes disse o seguinte: alguns se perguntam sobre a razão de terem o físico pertencente a um sexo e a espiritualidade de outro. Permitam-me dizer-vos que são honrados como qualquer outro humano, já que vieram com um esquema próprio que, ironicamente, os humanos mais espirituais da sua cultura assinalam com um dedo dizendo que são diabólicos e mal vistos aos olhos de Deus. Lhes dirão que estão enganados e que são uma praga da sociedade. Este esquema, meus queridos, é um esquema criado por vocês. Cada partícula de vocês é amada, tanto quanto a de qualquer outro ser humano vivo. Isto, pelo qual vocês passam, é uma prova pedida por vocês, e deste modo estão a experimentá-la. É adequado perante os nossos olhos e vocês são honrados por isto. Não permitam que nenhum outro ser humano lhes diga que valem menos do que outros seres humanos. Nem sequer o permitam a alguém que use túnica ou batina, que tenha autoridade ou detenham algum título especial. Não é assim. São amados tanto como o resto. 5. Onde estão? Finalmente, dizemos a alguns de vocês,
Estão felizes com o local em que estão? Alguns foram sacudidos e empurrados para vários lugares. Respondemos agora a algo que foi perguntado num seminário anterior. Devo ir a algum lugar quando me sinto atraído ou empurrado para o fazer? Esta é a sincronicidade de que vos falamos antes. Queridos, não importa qual seja a sua idade, estão vibrando a um nível mais alto e podem ser atraídos a um lugar para sustentar e produzir ali uma certa energia por algum tempo. Se sentem atração, vão lá. Se a sincronicidade sustentar, as portas irão se abrir para que vocês lá entrem. Acontecerão todas as coisas convenientes para vocês nesses lugares e tudo será fácil enquanto lá estiverem. O Espírito usa aqueles que estão iluminados de uma forma pouco usual no planeta. Estejam contentes no lugar onde estão. Mesmo aqueles que parecem ser empurrados para sair de uma área tão esplêndida como esta, talvez para um lugar que está mais congestionado, talvez uma zona mais pesada, saibam que são necessários lá e por isto o Espírito vos empurra nesta direção. Procurem a sincronicidade e as portas irão abrir-se imediatamente. Este é o sinal que devem seguir. E quando chegarem lá, compreendam que isto não significa que permaneçam lá para sempre. Estejam sempre prontos para partir. É disto que se trata o trabalho. Não se afastem com outros que pensam da mesma forma, nem criem uma comunidade de iluminados, excluindo os outros porque não são iluminados. Isto não está correto. Desejamos que levem a sua luz àqueles lugares escuros para que todos possam ver quem são vocês. Pode ser que esta seja a única luz que eles podem receber. Alguns programaram e assinaram contratos para si próprios que incluem mudarem-se frequentemente. Outros são âncoras firmes que nunca se movem. Usem a sincronicidade para sabê-lo. Vamos terminar falando-vos sobre um dos maiores canalizadores de todos os tempos. Há uns 2000 anos existiu alguém que estava contra a espiritualidade. Era um homem de grande influência que sentia o mesmo que sente a sua cultura de hoje. Este tipo de coisas que se estão vendo agora e que entendem como uma fraude, e aquelas outras de que ouviram falar antes e que também foram tidas como uma fraude. Isto não pode ser. Deus deixou de falar aos homens desta maneira. Deus já não fará milagres, nunca mais. E Deus não permite curas em lugares como este. Isto é o que este homem pensava. Então, este homem dirigia-se pela estrada principal para uma cidade chamada Damasco para interromper as reuniões de um mestre da nova era, e ele sabia que iria encontrar lá. Ele estava convencido de que o que esse mestre estava fazendo não era bom. Mas acreditava que era um farsante e ia fazer tudo ao seu alcance para provar. O seu nome era Saul. E naquela estrada, algo incrível aconteceu. Saul teve uma visão. Encontrou-se com um anjo. Encontrar o anjo foi uma experiência muito real, pois era magnífico, e Saul não podia duvidar do que estava acontecendo, porque tudo era tão real que o possuía. Outra coisa incrível foi que ele viu a sua própria imagem na cara desse anjo. Eles não escreveram isto, pois não? E o anjo disse a Saul: não temas, temos algumas coisas para te mostrar. E o anjo mostrou-lhe visões sobre Deus, sobre o maravilhoso que estava acontecendo nesta terra. Ele tinha de ver em primeira mão do que se tratava, e isto mudou a sua vida. Saul não temia, mas tremia, porque estava sacudindo a energia do Espírito, enquanto o amor era vertido para dentro do seu coração. Neste momento, deixou de ser um caluniador, alguém que odiava a Deus, para converter-se um Paulo, o apóstolo. E isto aconteceu num instante. Foi perfeito e grande, e Paulo, o apóstolo, continuou a experimentar o amor de Deus na sua vida.
E o apóstolo Paulo canalizou muitos textos para outros nas cidades das redondezas que foram transcritos e hoje estão em livros que vocês chamam sagrados. Isto foi o que foi: canalização, palavras inspiradoras pelo Espírito dadas aos humanos, palavras sagradas que elevam o ser. Por que trazemos isto? Para vos perguntar, enquanto estão sentados nessas cadeiras, se sabem que tipo de poder é este que pode atuar instantaneamente no coração humano? Peguem numa mulher e num homem totalmente descrentes e tornem-os crentes num instante. Como? Porque eles assumiram e aceitaram o amor do Espírito. Que poder! Nesta sala, ouvindo isto, há um potencial incrível. Curadores, escutem. Alguns de vocês podem ter deixado de lado alguns pacientes, como que sem esperança, por pensarem que eles não têm hipótese de serem curados, porque já estiveram com vocês antes e são casos obstinados, difíceis, ou não desejam participar na sua própria cura. Escutem, esses casos podem acabar escrevendo livros sobre o amor. Esses podem despertar e entrar em órbita no momento mais inesperado. E vocês, curadores, são os catalisadores disso. Como se sentem? Por acaso isto coloca o seu trabalho numa perspectiva melhor? Esta é a forma como trabalha o Espírito. Nós não pedimos aos musculosos que levem o peso. Não. Quando dissemos que os mansos herdarão a terra, estamos falando realmente dos mansos, dos que renunciam, dos que acreditam que não tem nada de especial e, em vez disso, descobrem o poder do amor. Eles são os que vos irão conduzir à nova era. Eles são os que se sentam nas suas cadeiras exatamente aqui quando ouvem isto. A minha pergunta para esta noite é a seguinte: o que vão fazer com esta informação? O que acontece com ela em relação a vocês? Falamos e demos exemplos esta noite daquilo que o amor pode fazer. Dissemos que, se quiserem, podem ser mudados. Que tipo de poder é esse que pode circundar um homem, transformando-o de um caluniador em um profeta num instante? É o mesmo poder que tem o anjo que se senta neste trono, dentro dos vossos corações. Essas peças de Deus das quais falamos continuamente são vocês. Benditos sejam nesta humanidade. Bendita esta viagem que decidiram fazer. Bendito é este momento no qual permitiram que esta entidade chamada Cryon vos ame, abrace e vos lave os pés. E assim é, Cryon. E esta foi a finalização do capítulo 3 do livro número 6 de Cryon, Em Sociedade com Deus. Próximo capítulo 4 é Formando Sociedade com Deus. A biologia, o maior atributo humano.